Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas e o engano que está sendo ensinado por aí, tá? Nós sabemos que esse ensino ele está se multiplicando. Muitas pessoas estão sendo induzidas a acreditar numa coisa que não existe, tá certo? E hoje nós vamos abrir a Bíblia aqui e eu preciso que você seja sincero, tá? Eu preciso que você seja sincero em fazer o quê? Em pegar uma Bíblia aí. Ah, mas eu tenho meus pensamentos, não importa. Ah, mas eu aprendi. Não importa o que você aprendeu, tá? Importa o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não o que você aprendeu, tá certo? Ah, mas eu passei a vida inteira aprendendo isso, aprendendo errado, Então tudo bem. Agora você está tendo a oportunidade de saber a verdade, não é? E até mesmo para você me questionar, tá bom? O vídeo está aí, existem comentários aí embaixo, tá? Você pode me questionar ali, tá certo? Mas o que eu tô trazendo aqui hoje para você é para ficar bem claro para você que o dom de língua ele é existente. O dom de língua existe, tá? Ele existe. Mas o que eu quero analisar com você é a verdade sobre o dom de língua e a mentira que são ensinadas por aí, tá certo? E muitas pessoas estão correndo atrás desse dom de língua que não existe, tá certo? Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia, não fique só me escutando, porque a pessoa que só escuta o que o outro fala e não analisa na Bíblia, ele está fazendo de maneira errada, tá bom? É por isso que muitas pessoas vive aprendendo o que não é certo, o que não é correto, e vive praticando o que não é certo, o que não é correto, achando que está certo. Ok? Mas quando você pega, se apropria dessa Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, tá certo? Estuda ela, medita nela e começa a praticar o que ela te ensina, ninguém consegue te enganar, tá certo? Então, nós vamos ver agora, neste momento. Algum tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre esse assunto, certo? Mas eu senti a necessidade de vir falar novamente, tá certo? Então nós vamos analisar sobre o dom de línguas, tá certo? Vou pedir você que feche seus olhos agora para a gente fazer uma oração e pedir permissão ao nosso Senhor, tá? Para a gente entrar nesse assunto, abrir a sua palavra. Lembre-se que sempre que nós passamos aqui no canal, nós falamos. A gente nunca abre a palavra de Deus sem pedir permissão antes. Porque nós não temos capacidade nem direito nenhum. Nós nunca adquirimos esse direito de abrir a palavra de Deus sem antes pedir permissão a Ele. O nome desse livro é Bíblia Sagrada. Então é um livro sagrado. É impossível você compreender alguma coisa nesse livro se não for pela permissão divina. Tá certo? Então feche seus olhos e vamos pedir permissão ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Espírito Santo. Tudo bem? Feche seus olhos. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra e falar um pouquinho sobre o dom do Espírito Santo. O dom tão maravilhoso que o Senhor concedeu por discípulos e pode conceder a qualquer um, dependendo da sua necessidade, e assim a Sua Palavra afirma que o Senhor o dará conforme a necessidade. Então, Paizinho, neste momento nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra a nossa mente para a compreensão e o nosso coração para a aceitação. Em nome de Jesus, amém. Então, amigos, depois dessa oração nós estamos aptos, tá? A esfoliar essa escritura sagrada, tá? E para a gente começar, eu vou pedir você que abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, tá bom? Para a gente entender um pouquinho do dom de línguas, tá certo? E dali a gente vai lá para Joel 2, de Joel 2 a gente vai lá para Coríntios, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre o dom de língua. O que eu quero é que você entenda o que é o dom de língua bíblico e o que é o dom que o povo anda pregando por aí. Que não tem nada a ver com o dom de língua bíblico, tudo bem? Então vamos lá, Atos 2, abra sua Bíblia aí. Atos 2, entre Romanos e
Romanos e João, tá certo? Não esqueça de estudar, de ouvir tudo que nós estamos estudando aqui sem uma Bíblia na mão daí, tá bom? Para você abrir a Bíblia e examinar nas Escrituras Sagradas o que está sendo dito aqui, tá bom? Nem para você aprender errado e nem para você tirar conclusões que não existem. Toda coisa que você falar, eu achei que o Cleomar falou isso errado. Por que que eu achei? Porque aqui na Bíblia assim tá escrito assim assado. Então ele tá errado, tá certo? Então pega a Bíblia Sagrada e vamos analisar. Vamos lá, pessoal. Atos 2. Pode ser mesmo a partir do versículo 1. Tá bem? Tá certo? Atos 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo. Tudo certo? Achou aí na sua Bíblia? Procure aí na sua Bíblia. Atos 2. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui o primeiro ponto, Atos 2 até o Atos 4, Atos 2, do versículo 1 até o versículo 4, está falando da descida do Espírito Santo. Os discípulos, os 12, os discípulos estavam todos assentados, reunidos. De repente, abriu o céu, né? Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas línguas entre eles, línguas como de quê? Como língua de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ok? Tá certo. O Espírito Santo desceu e distribuiu várias línguas entre cada um deles, certo? E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Até aí tudo bem. Agora nós vamos analisar que línguas foram essas. Nós vamos descobrir na palavra de Deus. Vamos continuar. Verso 5 agora. Olha só. O dom de língua. Tá certo? Agora olha assim. O que é o dom de língua? Vamos lá. Versículo 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Olha só. Vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir, quando eles ouviram, que se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falar na sua própria língua. Olha só, agora aqui começou a mudar. De repente, quem estava habitando ali? Homens de todas as nações debaixo do céu, de todas as nações da terra, estavam ali. De repente, eles ouviram aquele som, né? Eles ouviram aquele som e ouviram falar na sua própria língua. Certo? Ouviram vozes falar
na sua própria língua. Vamos lá, o verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? Irmão, o que aconteceu aqui? Eles ficaram perplexos. Por quê? Porque aqueles homens que estavam falando na língua que eles estavam entendendo eram todos galileus. Aqueles homens não eram sábios, não tinham estudo de idiomas. Para naquele momento eles estar falando e todos aqueles povos de todas as nações que estavam ali ouvir e entender o que eles estavam falando. Foi isso que eles disseram aqui, ó. Não são esses galileus que estão falando? Que estão falando? Agora o 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Você entendeu? Em nossa própria língua materna. Em outras versões está falando na nossa própria língua em que nascemos, em quem somos nascidos. Tá? Em outras versões bíblicas. Talvez você pode estar com a Bíblia e estar falando, aqui está falando que é nascidos. Justamente. Em outras versões pode estar, ouvimos falar em nossa própria língua em que fomos nascidos. Em outras versões está escrito assim. Tá? Na minha versão aqui está escrita dessa forma. Tá certo? Então, olha o 8. O 8, né? Que fomos na nossa própria língua materna. Agora olha o verso 9. Somos... Aqui começa a descrição dos homens que estão ali naquele momento. De que países eles são, de que nações. Olha só. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Agora o verso 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. Continua. Nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Olha o 11. Tanto judeus como os proselitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então eles falam, olha, esses homens aí são galileus, e como nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua materna, aí eles descrevem de qual nações que eles são, e aí eles vai e repete de novo, né? Como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. O que esses homens estavam falando? Eles estavam falando, irmãos, eram as grandezas de Deus. E eles estavam falando para quem? Para esse povo todo que estava ouvindo. Para quê? Para que esse povo viesse conhecer a palavra de Deus. Viesse conhecer as grandezas de Deus que eles estavam falando. Entende? Você percebeu que aqueles homens estavam falando e aquelas pessoas de todas as nações que estavam ali, elas estavam ouvindo e entendendo o que eles estavam falando? Por quê? Porque eles estavam falando língua, idiomas daquelas pessoas. Eles estavam pregando a palavra de Deus no idiomas daquelas pessoas que estavam ali, daquelas nações que estavam ali. Eles não estavam falando numa língua que ninguém entende. Aqui em Atos 2 não existe isso. Por que você acha que tem o direito de sair por aí ensinando as pessoas a falar numa língua que não existe na Bíblia? Em falar numa língua que você... ensinando as pessoas a falar numa língua que ninguém entende? Ninguém sabe o que aquela pessoa está falando? Aí de repente você vem e fala, não, mas eu estou falando é a língua dos anjos? Eu estou falando é a língua dos anjos? Para se retratar do seu erro? Eu estou falando da língua dos anjos? Aonde existe isso? Que você está falando da língua dos anjos? Qual é a língua dos anjos? Zacarias passou a vida inteira com a esposa orando a Deus, pedindo um filho. Pedindo um filho. E esse filho nunca chegou? Mas um certo dia ele foi escolhido para entrar no santuário. E quando ele está lá dentro, para acender o incenso. Para acender o incenso. Você já leu isso? Um anjo de Deus apareceu lá para ele, o mensageiro, o Gabriel.
Ele apareceu lá para ele e falou: Zacarias, você vai ser pai, sua esposa vai ter um filho. Você acha? É a língua dos anjos, não é que você fala? Você acha que aquele anjo lá, ele falou na língua do anjo ou foi na língua de quem? O anjo falou com a sua própria boca. E ele falou na língua de quem? Ele falou na língua de Zacarias. Então, quando a mensagem de Deus vem até nós através de um anjo, ele fala na língua que você entende. Ele falou na língua de Zacarias. Zacarias entendeu o que o anjo falou para ele. Tá certo? Quando Maria recebeu a visita do mensageiro Gabriel também, e Gabriel falou que através do Espírito Santo ela ia ficar grávida de Jesus, você acha que o anjo falou para ela em que língua? Na língua do anjo, não foi? E Maria entendeu, não entendeu? Pois é, o anjo falou na língua de Maria, para Maria entender. Então, se você é realmente um cristão e você recebe uma mensagem de Deus para passar para alguém, você tem que falar na língua que aquela pessoa entende. Não existe esse negócio de você falar meio mundo de palavra que a pessoa não está entendendo nada e dizer que é uma mensagem de Deus para você, para aquela pessoa. Não existe isso. As mensagens de Deus, elas têm que ser esclarecidas. A última mensagem de Deus que ficou para ser esclarecida foi o livro de Daniel, o livro selado. Você conhece? Pois é. Esse foi o livro. Mas ele já foi escrito, selado, justamente para isso mesmo. Para ele só ser desvendado no tempo do fim. E ele já foi desvendado. Então, línguas é isso aqui. Tá certo? Vamos continuar. Verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que isto quer dizer? Olha só. Que isto quer dizer? 13. Outros, porém, zombando, dizia: então estão embriagados. Enquanto alguns estavam ouvindo e entendendo o que os discípulos estavam falando, tinha outros que estavam zombando. Por que eles estavam zombando? Por quê? Porque os discípulos que receberam o dom, eles ficaram tão maravilhados, eles ficaram tão empolgados, que eles saíram falando para o grupo de pessoas que não iam entender que aquela língua que eles receberam era para outro grupo de pessoas. Eu vou te explicar. Vamos supor que você é um dos discípulos, você recebeu o dom de língua. Você viu que o dom de língua caiu sobre cada um. Não foi o mesmo dom para todos, da mesma língua para todos. Não foi. Foi um dom para cada um. Entende? Foi para cada um. Então, aquele que recebeu o dom de falar, vamos supor aqui nos nossos tempos, de falar para os japoneses entenderem, eles saíram no meio daquela multidão, falando, vamos supor, falando para os ingleses lá, para os Estados Unidos, pessoas que falam inglês. As pessoas que falam inglês, eles estavam ouvindo ele falar em japonês e não estavam entendendo nada. Entende? Então eles começaram a fazer uma bagunça, tá certo? Falando para grupo de pessoas que o Espírito Santo não tinha permitido que eles falassem. Certo? Então eles começaram aqui, mas o que quer dizer isto? Isto, né? E o 13. Outros, porém, zombando, diziam, eles estão embriagados. Por que eles falou isso? Agora olha só, irmãos. O verso 14 que é interessante, olha só. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os. Nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, viu? Varões galileus, certo? Que eram os galileus que estavam ali, que falavam naquela língua original deles mesmo, dos discípulos, beleza? Varões galileus e todos os habitantes de Jerusalém. Quem é esses habitantes que ele está falando? Todas as nações que estavam ali, naquele momento, habitando em Jerusalém. Olha só.
em Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aí eles voltam a atenção para Pedro. Olha o que Pedro fala. Estes homens não estão embriagados como virdes, pensando. Quando vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, meio-dia no caso, né? A 3ª hora do dia. A 9ª, né? A 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Agora aqui nós vamos parar. Nós vamos parar aqui, porque ele mencionou aqui que o que os homens estão falando é justamente o que Joel profetizou. O que foi que Joel profetizou? Vamos olhar o que Joel profetizou? Vamos lá, abra sua Bíblia aí, Joel 2. Vamos lá. Vamos olhar o que foi que Joel profetizou. Né? Deixa eu abrir aqui. Joel, Jonas. Ó, Joel 2, e você vai abrir o livro aí em Joel 2, capítulo 28. Capítulo 2, versículo 28. Tá certo? Abra a sua Bíblia, abra para você acompanhar. A gente não acompanha estudo sem acompanhar na Bíblia, tá certo? Joel 2, capítulo 2, verso 28. Vamos lá. Vamos ver o que Joel falou. Ó, e acontecerá, Joel 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Terão visões. Eu vou ler de novo para ver se você entende. Olha só. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Então, o Espírito Santo, Joel está falando, uma profecia do próprio Deus, né? Que ele iria derramar do Espírito, né? E os filhos e filhas profetizariam, tá certo? E os jovens teriam visões. E quem? E quem mais? Agora olha só. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Tá certo? Então essa é a profecia que Pedro está falando. A profecia que Pedro está falando, que Joel profetizou que ia acontecer. Tá certo? Aqui em Atos 2. Vamos lá. Então eu vou te perguntar de novo. O dom de língua aqui está falando de quê? Está falando de uma língua que ninguém entende ou está falando de idiomas de nações? Hã? Você quer que eu leia de novo? Eu vou ler de novo. Olha só. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Distribuídas, viu? Distribuída entre eles. Então foi distribuído, não foi as mesmas línguas que desceu e encaixou em cada um deles, não. Em cada um foi distribuída as línguas. Em cada um. Línguas de nações em cada um. Cada um passou a falar na língua que o Espírito Santo o concedia que falassem. Olha só. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma, viu? Pousou uma sobre cada um deles. Então pousou uma sobre cada um deles. Verso 4 de novo. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Em outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Eles passaram a falar em outras línguas. Por que outras línguas? Porque ali havia várias línguas de povos, certo? De nações. Então cada um recebeu um dom de falar em uma língua, e aí eles começaram a falar naquelas línguas que o Espírito Santo lhe concedeu que falassem, e aquela multidão que estava ali de todas as nações estavam entendendo o que eles estavam falando. Tá certo? Então é isso. Mas cada um falando, e aquela pessoa determinada estava ouvindo o que ele estava falando. Tá certo? E entendendo. Os 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Viu? Todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Veja, não são, porventura, galileus todos esses homens ali que estão falando? Verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Pontos, Ásia e Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. 11 agora. Tanto judeus como os proselitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar na nossa própria língua, as grandezas de Deus. Agora no 12. Todos atônitos e perplexos interpelaram uns aos outros. Que quer dizer isto? Que quer dizer? Que isto quer dizer? Agora o 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E foi ali que Pedro levantou e falou: não, vocês estão enganados. O que esses homens estão falando, eles não estão embriagados. Eles estão apenas está cumprindo a profecia de Joel 2. Lembra? Joel 2? Que os jovens teriam visões, os jovens profetizariam, filhos e filhas profetizariam, e os jovens teriam visões, e que Deus iria derramar do seu espírito sobre até mesmo os servos e as servas. Lembra? Pois é. O que eles estão falando é justamente a profecia de Joel 2. Pedro falou isso. Tá certo? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Eu estou só continuando, tá? Aqui em Atos 2 mesmo. Que derramarei do meu espírito, para você entender. Sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão visões,
vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ou seja, vossos velhos sonharão, vice-versa, tá bom? Depende depende da Bíblia que você está usando, tá? 18. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. 19. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocar o meu nome do Senhor, o meu nome do Senhor será salvo. Certo? Então, aqui está falando sobre o dom de língua. O dom de língua bíblico. O dom de língua bíblico são idiomas. Agora venha cá. Tem pessoas que quando é questionada nesse ensino, porque tem muitas pessoas ensinando um dom de língua que ninguém entende. É um monte de palavra que ninguém entende nada. Certo? E aí quando são questionados, aparece uma pessoa que conhece a Bíblia e mostra para ele que realmente ele está enganado, que o dom de línguas aqui é línguas de idiomas, língua de nações. Ele fala assim, peraí, mas Paulo está falando sobre a língua, sobre o dom de língua. É por isso que eu vou te convidar agora para nós ir lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, para a gente olhar o que Paulo está falando. Vamos lá. Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. É bem aqui mesmo, mais para frente um pouquinho, tá? No verso 14. Olha só o que fala aqui. É Paulo falando, tá? Paulo escrevendo. Aconselhando. Você lembra que lá atrás você viu que algumas pessoas estavam zombando dos discípulos, falando, achando que eles estavam embriagados, e foi preciso Pedro se levantar e falar para eles que eles não estavam embriagados, que eles estavam falando o que foi profetizado por o profeta Joel, lá em Joel 2:28, lembra? Pois é. Por esse motivo, apóstolo Paulo foi obrigado a intervir. Por quê? Porque o discípulo não tinha entendido ainda. Estavam fazendo uma bagunça. Tá certo? Estavam falando o dom de língua que eles tinham aprendido, eles estavam falando para pessoas que as pessoas não estavam entendendo. Estava uma bagunça. Tá certo? E aí todos começaram a querer aprender a falar em línguas e tudo isso. Tá certo? Então Paulo teve que intervir. Deus usou Paulo para que é o dom de língua e como é que deve ser usado o dom de língua. Tá certo? Vamos lá. Paulo entra aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 1 mesmo. Tá certo? Pra gente entender. Olha lá. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Eu vou parar bem aqui só um pouquinho para me explicar uma coisa. Olha o que Paulo está falando. No começo, já começa com alerta. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O que Paulo está falando aqui? Paulo está querendo mostrar para as pessoas que receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, não é só receber o dom de falar em línguas. Existem vários dons. Vários dons. Tem principalmente o dom que ele está falando aqui, ó, zelo. Existe o dom do zelo. Existe aquela pessoa que recebe o Espírito Santo sobre a sua vida e recebe o dom do Espírito Santo de ser uma pessoa zelosa com as coisas de Deus. Pessoa organizada. Uma pessoa que leva a sério as coisas de Deus. Uma pessoa que não gosta de ver a igreja bagunçada, vai lá e limpa. Uma pessoa que gosta de abrir a igreja no horário certinho. Uma pessoa que gosta de zelar dos livros da igreja, das bíblias que estão ali. Que gosta de limpar os bancos da igreja. Que gosta de zelar.
Esse é um dom do Espírito Santo. Existem pessoas que recebem o dom de pregar, ou seja, profetizar. Você sabia que profetizar não é só o profeta? Na Bíblia, profetizar não é só o profeta quem profetiza. Tá certo? O profeta recebe uma visão de Deus, uma mensagem de Deus, e ele profetiza para o povo. Mas você sabia que você também pode receber o dom de profetizar? Você não sabia disso? Pois é. E o que é esse dom que eu posso receber de profetizar? É pegar a palavra de Deus, abrir e pregar para as pessoas. Isso é profetizar. Quando você pega a palavra de Deus e ensina as pessoas, faz o que eu estou fazendo agora. Eu estou usando o dom do Espírito Santo de profetizar. Esse é um dom que todo mundo pode ter. Basta querer. Todo mundo pode receber esse dom de profetizar. Basta pedir a quem pode dar. Pedir a Deus. Você pode receber esse dom de profetizar. Tá certo? Então você pode receber o dom de profetizar. Profetizar é pegar a palavra de Deus e ensinar as pessoas. Também. Não é só Deus te levantar como um profeta. Não. Você pode profetizar ensinando a palavra de Deus. Tá certo? E vários outros dons. Tem gente que recebe o dom do Espírito Santo para cantar. Para louvar a Deus com louvores. Levantar louvores ao trono do nosso Pai Criador. Adorar o nosso Deus através de músicas. Mas eu estou falando de qualquer música, não. É música que agrade o coração de Deus. Louvores que agrade o coração de Deus. Que você adore a Deus através daquela música tão linda cantada. Tão linda expressada a Ele. Tá certo? Esse é o dom. Não é qualquer tipo de música que a gente vê por aí, as pessoas cantando. Coloca o nome de Deus no meio para achar que aquela música vai ser boa. Não é dessa forma. Tá certo? Pega a visão aí. Olha só. Vamos continuar. Os dons espirituais. Mas, olha só. Esse mais é muito importante, tá? Ó, mas principalmente que profetizeis. O que Paulo está falando aqui? Está falando que é melhor que você profetize ou fale em línguas. É melhor que você ensine a verdade às pessoas do que falar em línguas. Entende? Se você está numa igreja que fala que é todo mundo português, todo mundo fala o português, não tem por que você vir aqui pregar em japonês. Porque ninguém que está dentro daquela igreja vai entender o que você está pregando. Não tem necessidade de você chegar aqui e pregar em inglês dentro de uma igreja que só tem pessoas que falam em português. Por isso que Paulo está falando aqui. Mas, viu? Principalmente que profetizeis. Tá certo? Ensinar a palavra de Deus é mais importante do que falar em línguas. Tá certo? Vamos lá. Verso 2. Pois quem fala em outra língua, tá vendo? Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Você viu? Quem fala em outra língua não fala a homem, mas sim a Deus. As pessoas que falam nessa língua que ninguém entende, pega esse verso aqui e fala aí, você tá vendo? É porque nesse momento que eu estou falando em línguas, eu não estou falando ao homem, eu estou falando a Deus. Mas esse texto aqui, ele está falando é o contrário do que você está querendo insinuar às pessoas. É porque, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que se eu entrar dentro de uma igreja que todo mundo fala em português, eu estou falando aqui, pessoal, em português porque eu sou português, tá? Eu sou brasileiro, eu falo na língua português. Tá certo? Mas se você tá aí no Japão com a igreja cheia de japonês, você tem que ir pregar em japonês para as pessoas entenderem, tá? E eu tô aqui no Brasil, eu tô usando português porque eu tô no Brasil, tá certo? Então o que Paulo tá falando? Se você vai pregar numa igreja onde tá cheia de pessoas que falam português, né?
Aí você vai lá e quando chega lá você vai pregar em japonês ou em grego ou em outra língua para aquelas pessoas que falam em português ali. Aquelas pessoas não vão entender nada. Mas quem que vai entender? Você vai entender porque você está falando. Vamos supor, você está na igreja de brasileiro, cheio de português, de pessoas que falam português, e começa a pregar em japonês. Aquelas pessoas não vão entender. Você não está falando para elas, porque elas não vão entender. E você está falando para quem? Você está falando para você mesmo que está entendendo, e falando para Deus, porque Deus entende a pessoa que fala em japonês. Deus entende todas as línguas, idiomas. Todos os idiomas Deus entende. Então, por isso que Paulo está falando, você não está falando a homem, senão a Deus. Entende? É diferente de você falar, eu estou falando nessa língua que ninguém entende aqui, mas eu estou falando com Deus. Deus entende o que eu estou falando. Não, não é isso que Paulo está falando aqui. Deu para encaixar, deu para entender? Então, quando você fala em outra língua, no japonês, vamos supor, para pessoas que falam português, você não está falando para aquelas pessoas, você está falando para Deus, porque o único que está entendendo é você e Deus. Agora, quando você fala nessa outra língua aí, talvez, não sei, né? Isso aí é coisa divina. Deus pode entender, né? Pode entender. Eu não sei nem que língua que é, mas talvez, eu não sei, Deus é Deus. Tá certo? Mas aqui, o que Paulo tá falando é isso. Tá certo? Que quando você fala em outra língua, de outro idioma, para as pessoas que não entendem aquele idioma lá, você está falando a Deus. Tá certo? Vamos lá. Isto, olha só. Isto. Agora aqui já vem outro alerta dele, de Paulo. Olha só. Isto que ninguém o entende. Você tá vendo? Isto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Por que ele está falando que em espírito fala mistérios? Porque você está falando uma coisa que nem você mesmo está entendendo. Entende? Tem pessoas que falam uma coisa que quando ela termina de falar, você pode ir lá nela e falar, o que você falou? Ele não sabe. Nem ele mesmo sabe o que disse. Como que você pode ensinar alguém uma coisa que nem você mesmo sabe? As pessoas vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para aprender, e você chega lá e você começa a falar numa língua que ninguém entende. As pessoas vão embora sem entender nada, sem saber o que você falou. Nem você mesmo sabe. Você está edificando quem com isso? Mas eu gostaria de continuar aqui para você entender o que eu estou falando. Olha só. O versículo 3 agora. Mas o que profetiza fala a homens. Tá certo? O que profetiza fala a homens. Ou seja, se você prega a palavra de Deus no português para pessoas que falam em português, você está profetizando. E está falando a quem? A homens. Olha só. Edificando, exaltando e consolando. Então, você está edificando a igreja, edificando as pessoas estão entendendo, estão precisando de ouvir a palavra de Deus, e você vai lá falar a verdade, falar a palavra de Deus na língua que eles entendem. Você está ajudando a igreja, você está edificando, você está exaltando as pessoas, consolando aquelas pessoas. Olha o verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Entende? Então, quando você pega a palavra de Deus e sobe num púlpito para pregar a palavra de Deus, vai edificar todas aquelas pessoas que estão ouvindo. Agora, se você fala numa língua que só você entende, e aqui outra vez eu gostaria de te esclarecer que Paulo está falando de línguas. Se você vai numa igreja cheia de pessoas que falam português e começa a pregar a palavra de Deus lá em japonês, a única pessoa que vai ser edificada ali vai ser você. Porque você está falando em japonês, pregando em japonês e só você está entendendo, ninguém mais está entendendo. Mesmo que seja a língua de idiomas, você tem que pregar na língua que aquelas pessoas entendem para edificar as pessoas. Entende? Vamos lá. Edifica, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Viu? O que profetiza edifica a igreja. 5. Eu quisesse, né? Eu queria. Aqui na minha versão tá eu quisesse.
eu quisera, né? Na minha versão tá eu quisera. Mas se fosse por mim, no caso ele tá falando, que vós todos falassem em outra língua. Muito mais, olha só, muito mais, muito mais, porém, que profetizasseis. Então, se fosse por mim, eu queria muito que vocês todos falassem em outras línguas, muito mais do que, porém, profetizassem. Pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas. Tá certo? Salvo, fala em outras línguas, salvo se a interpretar, certo? Se a interpretar ainda, salvo se a interpretar. Se a interpretar, olha só, para que a igreja receba edificação, tá certo? Ou seja, se você vai pregar e quer falar em línguas, mas que tenha interpretação, para as pessoas entenderem o que você está falando, para que a igreja venha se edificar. Entendeu? E o que é isso aqui que ele está falando? É que se você for falar, tá no meio de uma igreja cheia de pessoas que falam português, e você vai lá pregar em japonês, entendeu? No meio dessa igreja, tem que ter uma pessoa ali que fale o português para passar para as pessoas, interpretar para as pessoas o que você está falando em japonês. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Então, é isso que eu queria passar para você. O nosso vídeo ele está muito grande, mas esse estudo ele é muito mais profundo. Então, em primeiro lugar, Atos 2. Não é dom de língua não é língua que ninguém entende. O dom de língua de Atos 2, que o Espírito Santo desceu e distribuiu sobre os discípulos, é dom de língua de nações, idiomas, tá certo? Esse dom de língua, esse dom de língua mesmo, original da Bíblia, de idiomas, ele deve ser usado em todo local? Não. Esse dom de língua, ele só é distribuído, você só recebe esse dom quando há necessidade. Lá em Atos 2, os discípulos estavam ali, certo? E o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, ele estava começando a se expandir. Deus precisava mostrar para as pessoas a verdade. Então, ali naquele momento, existia pessoas de todos os lugares, de todas as nações, de todas as línguas debaixo do céu, estava ali. Então, houve a necessidade. Aí Deus derramou do seu espírito sobre os discípulos e eles passaram a falar nas línguas daquelas nações que ali estavam, para pregar o evangelho. Você viu que ali ele fala, o que eles estavam falando? As grandezas de Deus. Eles estavam falando as grandezas de Deus para aquelas pessoas ouvirem. Tá certo? Então, outro ponto. O dom de língua só é dado na necessidade, quando há necessidade. Tá certo? Então, esse dom de línguas é dado quando há necessidade. Tá certo? Existem outras pessoas que falaram em línguas, em outras passagens na Bíblia. Mas essas pessoas falaram na língua que aquelas pessoas que estavam ouvindo não estavam entendendo. Tá certo? Vou falar de novo. Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel. Anjo Gabriel, o anjo falou com Zacarias em qual língua? Foi língua dos anjos para Zacarias não entender? Não. Falou na língua de Zacarias, para Zacarias entender. Vai falar, eu estou falando na língua dos anjos. O anjo Gabriel visitou Maria para dar a notícia que ia ficar grávida do Salvador de toda a terra. O anjo Gabriel falou em quê? Na língua de Maria. Maria entendeu o que o anjo disse. O anjo visitou Ló para pedir para sair de Sodoma. O anjo falou para ele em que língua? Na língua de Ló. Ló entendeu o que o anjo falou para ele. E assim várias outras passagens na Bíblia. Quando o anjo se dirige a um homem aqui na terra para trazer mensagem do Senhor, ele fala na língua do homem que vai receber. Ele não fala numa língua que o homem não entende. Tá certo? Então para com isso.
Se você vive correndo atrás de receber o Espírito Santo para estar falando em língua, você fuja disso, isso não é bíblico. Essas línguas que ninguém entende, isso não existe. Só que antes de terminar, eu quero ser sincero com você, porque não precisa só eu falar para você tudo isso aqui que eu falei na Bíblia e não mostrar para você um ponto muito importante para você aprender. Eu vou pedir você que abra a Bíblia em Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías e eu vou te mostrar uma coisa muito interessante que você precisa saber. Isaías 33. O único versículo na Bíblia que fala sobre as pessoas que falam língua que ninguém entende. Só existe esse versículo nesse verso. Só existe um verso que está dentro desse versículo. É o único que fala sobre as pessoas que falam nesse dom que ninguém entende. Nessa língua que ninguém entende o que ele está falando. Isaías 33, abre aí. Não se perca. Não fique se perdendo em ensinamento que não existe. Acompanhe na sua Bíblia todo o estudo que nós fizemos, para você não ficar perdido. Você nunca deve acreditar no que o homem fala, mas sim no que o Deus Todo-Poderoso fala através da sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo, não foi o homem que criou. O homem apenas escreveu, o Espírito Santo que o guiou. E depois de ele ter escrevido, o Espírito Santo voltou para conferir se tudo que ele escreveu estava de acordo com o que foi passado. Além de dele inspirar para escrever, ele ainda veio conferir depois, tá certo? E a Bíblia fala disso. Isaías capítulo 33, verso 19. Eu quero ler com você. Olha só. O que a Bíblia, a palavra de Deus, está falando sobre as pessoas que falam numa língua que ninguém entende? Se o teu pastor aí, as pessoas que te ensinam a falar em língua que ninguém entende, nunca te mostrou esse texto, eu vou te mostrar agora. Isaías 33, verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Já não verás, você não vai mais ver, aquele povo atrevido. Olha de que Deus chama esse povo. Aquele povo atrevido. Deus chama de atrevido. Vamos lá. Atrevido. Agora de novo. Povo de fala obscura. Deus chama a fala que eles falam de obscura. O que é obscura? É uma coisa boa? Não, né? Pois é. Obscura. Agora vamos lá. Que não se pode entender. Continua. E de língua bárbara. Deus chama de língua bárbara. Entendeu? E ninguém, de língua bárbara e ininteligível. Eu vou ler de novo para você entender. Olha. Isaías 33, verso 19. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. O único versículo, capítulo e o verso na Bíblia que fala sobre esse povo, que fala em língua que ninguém entende, é esse aqui. Você deve perceber que esse texto e essas palavras, língua bárbara, língua ininteligível, que ninguém pode entender, fala obscura, Deus não está se agradando. E o que ele fala? Que você jamais, não vai mais ver essas pessoas. Essas pessoas vão sumir. Essas pessoas que falam essas línguas que ninguém entende, Deus não se agrada delas. Tá certo? Não se agrada delas. E para você ficar mais tranquilo, eu vou te falar uma coisa. Você pode falar para mim, Cleomar, mas esse povo que fala nessa língua, eles falam no Espírito. Eles falam no Espírito Santo. Só que quem fala nessa língua aí não está recebendo o Espírito Santo de Deus. Ele pode até estar recebendo algum Espírito, mas só que não é o Santo, não. Ele pode estar recebendo, sabe qual Espírito que eu vou te falar agora? Você já viu a história de Saul, do rei Saul? Ele pode estar recebendo aquele Espírito lá.
tá? A palavra de Deus fala assim, que o Espírito de Deus, que habitava em Saul, se retirou de Saul. E no mesmo instante, um espírito ruim se apossou dele. Essas pessoas que falam nessa língua que ninguém entende, elas podem estar recebendo esse espírito, menos o Espírito Santo. Fica a dica. Sempre estude a Bíblia. Nunca acredite no que o Cleomar fala, no que o pastor fala, no que ninguém fala, sem examinar a Bíblia. Nunca confie no homem, mas confie plenamente na palavra de Deus, no nosso Senhor. Fica a dica para você que está correndo em receber o Espírito Santo para falar em línguas. Tá certo? Estude a Bíblia mais um pouco. Não fique só acreditando no que as pessoas te ensinam, não. E se você quer estudar a Bíblia, quer estudar a verdade, você quer que aquelas palavras de Jesus se cumpram na sua vida? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Quer receber aquela outra promessa de Jesus? Que quando vier o Espírito da verdade, ele vai lhe conduzir a toda a verdade? Você quer que essas promessas se cumpram na sua vida? Comece a estudar a Bíblia e deixe de ficar só ouvindo o que os outros falam. Tá certo? Toda pessoa que for falar da Bíblia para você, pergunte ele, aonde é que está o versículo, o capítulo? Onde está o versículo que você está falando isso? Me mostre. Eu quero ver. Porque aí você vai ter a certeza se ele está falando a verdade ou está mentindo. Se ele estiver mentindo, você vaza fora, porque é pregador da mentira. E Deus odeia a mentira. É tanto que quem vai lá para dentro do lago de fogo, os mentirosos estão no meio desse povo que vai para dentro do lago de fogo. Esses que ensinam a mentira também, os falsos profetas, vai para dentro do lago de fogo. E se você aprender isso, daqui a um dia você está ensinando também isso a outras pessoas. O problema maior da vida das pessoas não é nem aprender o que é errado. Porque quando você aprende o que é errado e começa a praticar aquilo errado, você vai se comprometer, só você que vai se perder. Agora, quando você passa a ensinar o que é errado, aprende o que é errado e ensina outras pessoas aquilo que você aprendeu, você vai ser cobrado mais ainda. Porque você está, além de aprender o que é errado, ainda está ensinando o que é errado a outras pessoas. Tá certo? Fica a reflexão. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Paizinho, porque nesse momento acabamos de terminar de esfoliar e estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos mostrou nesse momento que o dom de língua em Atos 2 não é um dom de língua ininteligível. Não é um dom de língua que não se pode entender, mas sim um dom de língua, de idiomas, de nações. Obrigado, Senhor, por esse esclarecimento. Nós acabamos de ver que Paulo, em momento algum, ele defende o dom de língua que ninguém entende. Paulo apenas explica que o dom de língua é o dom de língua de idiomas e que só deve ser falado na necessidade. E que o dom de profetizar é mais importante do que o de falar em línguas. Muito obrigado pelo teu esclarecimento, Paizinho. Ajude essa pessoa que vai ouvir esse vídeo. Que essa pessoa venha entender que a tua palavra é muito maior do que qualquer ensinamento humano. E que todas as vezes que ela abrir a Bíblia ou que ela for estudar com alguém, que ela lembre de abrir a Bíblia e conferir, ver se é verdade aquilo que ela está aprendendo. Para que ela não venha cair no erro de aprender aquilo que é errado e ensinar o que é errado. E perder o direito no reino de Deus, ser chamado de menor no reino de Deus. É assim que a palavra diz. Que aquele que ensinar o que é errado a outras pessoas vai ser chamado pequeno no reino de Deus. Abençoa essas pessoas em nome de Jesus. Abra a nossa mente para a compreensão e o nosso coração para a aceitação da tua palavra. Envia o teu Santo Espírito a cada um de nós para que todo santo dia nós possamos aprender cada dia mais de ti. E ajuda-nos a viver perante a ti, meu Deus, conforme as tuas escrituras e conforme a tua palavra. Conduza-nos nos teus caminhos sagrados e nos ajude a ficar firme até o Salvador de toda a terra voltar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo.